Olá, boa noite. Hoje, 29 de setembro, quarta-feira. Seja bem-vindo à TV Guará, afiliada à TV Cultura no Maranhão. Vamos às notícias de hoje. Tempos modernos, insegurança digital, como você acompanha a modernidade se a criminalidade na internet anda a passos largos. Casos de feminicídio no Maranhão reacende a discussão sobre a eficiência das medidas protetivas. Julgamento do réu acusado de assassinar o publicitário Diogo Costa, sobrinho neto do ex-presidente José Sarney, finaliza hoje. Na economia, Ambev anuncia aumento no valor da cerveja e Abracel prevê aumento de 10%. Na política, ex-prefeito Edivaldo Holanda Júnior, pré-candidato ao governo, inicia diálogo pela cidade de Imperatriz. Governador Flávio Dino entrega 100 toneladas de pescado aos municípios do Mais e DH. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. A pauta do dia no Jornal da Guará é a insegurança digital. Na era da informação e alta tecnologia, o maior dilema da atualidade chega a ser contraditório. O número de ameaças no mundo virtual tem representado um grande desafio para a vida moderna. A cada momento, hackers desenvolvem métodos, artifícios, golpes cada vez mais dentro da realidade. O trabalho de pesquisadores da segurança encontraram um site público que reúne dados pessoais de milhões de brasileiros estão sujeitos a golpes como empréstimos, emissão de documentos. São cerca de 426 milhões de informações de dados pessoais. Isso vem refletindo na atuação da polícia e também nos processos judiciais. Esta mulher por pouco não foi vítima de um golpe virtual. Usaram o nome da filha dela para tentar subtrair dinheiro da mulher sem que ela percebesse. No entanto, ela ficou atenta à conversa via rede social. Sendo que o número não era o dela, né? Daí eu estranhei, porque mudou de número, não me falou, só que na mensagem a pessoa já dizia: "Oi mãe, mudei de número, salva aí". Sobre o assunto, conversamos com o advogado-presidente da Comissão de Direito Digital na OAB Seccional Maranhão. Ele explica como os bandidos encontram situações adequadas para aplicar golpes. A gente sempre afirma que os nossos dados, eles são o nosso grande petróleo, são o grande ouro do futuro. Então esses dados eles têm que ser guardados da melhor forma possível. E toda vez que o consumidor, que uma empresa solicita nossas informações, a gente tem que ter muito cuidado para que tipo de material eles vão querer fazer nossos dados, para que tipo de utilização eles vão fazer. E aí o que é que acontece? Geralmente as pessoas elas não sabem para qual o que é que eles vão utilizar esses dados e não perguntam, até porque eles pensam que vão ganhar uma certa vantagem. Há exemplo de várias farmácias que pedem o teu CPF e você, vou ganhar um desconto e vou dar meu CPF. Mas para que vai servir meu CPF nas farmácias? Então, muitas das vezes, vão fazer uma compra online, você não sabe se aquele site é um site responsável, que ele tem uma aplicação na Lei Geral de Proteção de Dados, a gente não sabe se ele está compromissado com a segurança dos dados da pessoa. O advogado ainda cita dicas para não cair em armadilhas digitais e o que fazer quando perceber que pode estar sendo vítima de um. A pessoa ela tem que, primeiro, fazer um boletim de ocorrência quando ela identifica que ela foi vítima. Ela faz um boletim de ocorrência, existe hoje meios tanto procurando a delegacia do seu bairro ou então a delegacia digital, a delegacia online aqui do estado do Maranhão. Com esse boletim de ocorrência, ela também pode fazer uma denúncia no consumidor.gov, no PROCON, ou se ela ainda pode somar com uma ação judicial, com um advogado da confiança dela, ou se ela não tiver condições de um advogado, ela pode procurar a Defensoria Pública. A Socorro diz que só não foi vítima de fato porque teve cuidado. Eu fui percebendo que não era minha filha, pelos termos que ela usava, né? Ela usava termos tipo senhora, toda hora, e mãe também. E quando a minha filha fala comigo, ela não usa assim com tanta frequência, mãe, tudo bem mãe? Como vai mãe? Você pode fazer isso assim mãe? Daí estranhei. Imediatamente eu liguei para meu genro, perguntando, porque ela não atendeu, se ela havia trocado de número. Ele disse que não, que ela estava dando banho nas crianças.
Aí eu me certifiquei realmente de que era um golpe que eu estava prestes a cair. Atenção redobrada. Bom, estamos no mês de setembro, que marca o início da Lei Maria da Penha, que já conta aí com seus 15 anos, que criminaliza violência contra a mulher e transforma assassinatos em feminicídio. Esta semana, mais um caso brutal aconteceu aqui na capital São Luís. Só este ano já foram 36 casos de feminicídios registrados. Ano passado, o número chegou a 65. Este aumento vertiginoso de casos acende um alerta. A eficácia dos instrumentos de defesa são mesmo eficientes? Gildilene Botelho foi assassinada a facadas na frente da filha, de uma amiga e da própria mãe. O suspeito de cometer o crime foi preso e identificado como Eleonaldo Ferreira, ex-marido da vítima. O caso aconteceu no início desta semana e voltou a alertar os frequentes casos de feminicídio no Maranhão. Somente este ano, 42 crimes desse tipo foram registrados no estado. Um índice preocupante. Isso porque no ano passado foram contabilizados 65 casos. O que nós queremos é que essa mulher faça a denúncia, porque senão os casos vão sendo subnotificados. E aí nós não conseguimos realizar as pesquisas. Porque nós precisamos de pesquisas registradas no estado do Maranhão e no município de São Luís. Aqui no Maranhão, só no ano passado, foram concedidas mais de 12 mil medidas protetivas contra vítimas de violência doméstica. Só que, segundo a polícia, em muitos casos, essas mulheres acabam retirando essa proteção. A Patrulha Maria da Penha atua diariamente para garantir a segurança das mulheres que foram vítimas da violência. Quando a gente recebe a certidão de que ele foi notificado, a gente de imediato faz contato com a mulher e já vai fazer a primeira visita, que é, como vocês já conhecem, nossa viatura é caracterizada, são 3 policiais militares, sendo 2 masculinos e uma policial feminina. O Fórum Maranhense de Mulheres acredita que é necessário mais políticas públicas para combater o aumento de casos de feminicídio. Para efetivar a política pública, nós precisamos do orçamento público. Segundo, para combater o feminicídio, nós precisamos efetivá-la, porque nós vamos no ponto da educação, da cultura, da economia. Uma mulher que não sofre violência, ela tem uma qualidade de vida melhor. A mulher que sofre violência, ela não vai conseguir estudar, trabalhar, cuidar dos filhos. A Patrulha Maria da Penha alerta que a denúncia é a principal forma de combater esse tipo de violência. A importância da denúncia é para que realmente a gente possa continuar dando a ela esse cuidado, esse acompanhamento. E foi a júri popular o acusado de ter assassinado o publicitário Diogo Adriano Costa, sobrinho neto do ex-presidente da República, José Sarney, e era pai de uma menina. O crime de grande comoção pública aconteceu no ano passado, após uma discussão no trânsito na região da Lagoa da Jance. Raimundo Cláudio Diniz já foi condenado a 12 anos e 6 meses por roubo e receptação e agora denunciado pelo Ministério Público pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil. 1 ano e 3 meses se passaram desde o crime que o publicitário Diogo Costa perdeu a vida. Exatamente o tempo que se passou até o autor do crime ser levado a júri popular. Raimundo Cláudio Diniz, conhecido como Louro, não entrou no salão de julgamento durante os depoimentos de testemunhas. Só o faria ao final quando fosse ser interrogado. O juiz do caso explicou os ritos do julgamento. Podemos dizer que hoje nosso júri é um júri simples, porque é apenas um acusado. Nosso tempo sempre é mais curto, né? É o previsto na lei de 1h30 para debate, que é onde o júri mais demora. Tem 10 testemunhas arroladas, 5 pela acusação e 5 pela defesa, mas mesmo assim eu creio que até o início da noite o júri tenha encerrado. Segundo o advogado de defesa, para tentar a inocência do réu, seria alegado legítima defesa. Pela realidade processual, que nós caminhemos por uma tese de legítima defesa, mas vamos trabalhar pelo afastamento das qualificadoras e o homicídio privilegiado. O promotor do caso afirma que não existem meios que possam amenizar a pena do acusado, até porque ele tem histórico com outros crimes. O processo está bem instruído, a investigação ela contou com provas, sobretudo provas técnicas, provas materiais, perícias, que deixam de maneira bastante clara
a autoria e a forma como se deu o crime. A família, em pouco tempo, volta ao fórum para o julgamento de um crime em que mais um ente foi brutalmente assassinado. Assim como antes, eles esperam que o autor seja condenado. Em menos de 3 meses, a gente sobe novamente a escadaria desse fórum e o nosso sentimento é o clamor por justiça. A minha tia não tem condições de falar o que dizer para uma mãe que perde o seu filho, arrancado, assassinado de uma forma brutal, covarde. E o clamor dela é o meu clamor e que seja o clamor também da sociedade, porque nós estamos cansados de tanta violência, cansados de impunidade, cansados da violência. Então, nosso sentimento é justiça, paz, que se feche esse ciclo na vida da nossa família. Bom, atualizando, neste momento, os jurados estão reunidos na sala secreta, votando pela absolvição ou pela condenação do acusado. A gente segue para o intervalo daqui a pouquinho, falando de economia com Wagner Matos. É um instante só. Voltamos e dando destaque agora às informações da economia, já com Wagner Matos aqui conosco. Wagner, muito boa noite. Bom, a gente começa aqui destacando alguns pontos da economia, né? Dados do emprego do CAGED, eles são favoráveis, são positivos. A gente vem mostrando números aqui, tentando repassar para o nosso telespectador um pouco de animação. Mas o que é que os dados apontam? Olha, Hugo, esses dados que saíram hoje novamente vieram positivos. A gente teve nesse mês de agosto uma criação de empregos em torno de 372 mil vagas com carteira assinada. Isso aí é um bom sinal. Dessa quantidade dos 372 mil, 180 mil vagas foram do setor de serviços, que já reflete a retomada das atividades econômicas, o reflexo do crescimento das vacinações e a reativação desses setores que estavam sofrendo com a pandemia, como bares, restaurantes, atividades culturais, as pousadas, os hotéis, o setor de turismo como um todo. Então a gente vê uma reação desses setores de serviço que está refletindo nos dados positivos do CAGED. Planejamento seria a palavra para esses empresários que estão podendo retomar essa retomada de trabalho mesmo, né? Esses espaços que você mencionou, graças à vacinação de muita gente, aquele que ainda não se vacinou, por favor, se vacine, né? Wagner, esses números, esse crescimento também, a gente tem um outro ponto aqui, que é o índice de preços ao produtor. Tem interferência para esse cidadão que está ali retomando o seu negócio? Tem, Hugo, porque o que acontece? Toda atividade produtiva na indústria, tanto de produtos como na parte de serviço, ela segue um planejamento, principalmente agora no final do ano, onde ela tem uma expectativa maior do comércio exigir mais dos produtos por causa do movimento da economia maior nesse final de ano. Então, esses produtores que têm as suas bases das suas matérias baseadas em commodities, que tem uma variação de preços em dólar, eles acabam tendo uma oscilação nesses preços de produção, que isso às vezes acabam sendo repassado para os comerciantes. Mas aí a gente teve algumas oscilações do dólar, ultimamente, que subiu um pouco mais, acabou refletindo, mas aí a gente teve outras áreas, como, por exemplo, o minério de ferro, que ele deu um recuo no último mês de quase 24%, que isso acaba refletindo em todos os derivados do aço na cadeia. Bom, tem os derivados do milho também, que tem uma interferência muito grande nessa cadeia produtiva, lá na ponta do produtor, para que ele possa produzir ali, que é os cereais, não é isso? Exatamente, o milho é muito importante porque ele teve uma alta agora por causa da crise hídrica, vamos dizer,
acabou afetando a sua safra. Algumas regiões lá do sul você teve uma geada. E então isso acabou quebrando a produção. Aí quando você tem uma diminuição dessa oferta, acaba pressionando nos preços e acaba afetando na cadeia dos frangos, que necessitam da ração para alimentação, do gado para a produção de leite, do gado de corte, que reflete também na proteína animal que a gente acha nos supermercados. Então você tem esses reflexos que acabam afetando o nosso preço final no consumidor. Wagner Matos, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. A gente vai seguindo, acompanhando essas variações da economia e daqui a pouco a gente vai até antecipar aqui que a gente vai falar sobre, sim, a gente está devendo para a gente falar sobre investimentos. Existe aí um mundo de investimentos que a gente poderia dar essas orientações para o nosso telespectador e a gente vai combinar isso para repassar para eles. Obrigado, Hugo. Uma boa noite para vocês, um abraço a todos e a gente volta com esse assunto aí de investimentos que tem as empresas do dia a dia que a gente acompanha. Um abraço. Tchau. Beleza. Bom, e ainda falando sobre esse cenário, esse aumento de preços de produtos, uma notícia que ganhou uma grande repercussão, uma grande força na internet, principalmente nas redes sociais, o anúncio do aumento de um item de grande consumo pelos brasileiros. A cervejaria Ambev, dona de marcas nacionalmente conhecidas e grande comercialização, anunciou aumento no valor do preço da cerveja. O valor pode subir de 5% a 6% em todos os produtos e a Abracel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, confirmou esse aumento e aponta que o preço final ao consumidor, lá na ponta, pode chegar a 10% mais caro. Bom, a Ambev afirmou que o aumento se trata de um processo natural. Ocorre todo ano. A empresa afirma que houve reajuste no ano passado, mesmo em meio ao período mais crítico da pandemia, com parte dos bares e restaurantes fechados, mas, neste caso, o aumento não atingiu as embalagens retornáveis, o que agora é um pouco diferente. Bom, vamos seguir agora com alguns pontos da política. O pré-candidato ao governo do estado, ex-prefeito da capital São Luís, finalmente saiu da capital e seguiu para visitar outros municípios. Por meio das redes sociais, foi possível acompanhar a visita de Edivaldo Holanda Júnior à cidade de Imperatriz, ao lado do deputado federal Edilásio Júnior e o deputado estadual César Pires, que são do mesmo partido, o PSD. Em sua rede social, Edivaldo Holanda agradeceu o convite do presidente da Câmara Municipal de Imperatriz, o vereador Alberto Souza, também dos parlamentares da casa. Hoje, os municípios integrantes do Plano Mais IDH do governo do Maranhão receberam 100 toneladas de peixe. É uma ação da gestão estadual para ajudar os municípios com o pescado. A gestão estadual realizou hoje a entrega de 100 toneladas de pescado, beneficiando milhares de famílias maranhenses. Foram contemplados municípios incluídos no Plano Mais IDH, a ação que integra o programa Comida na Mesa, aumentando a proteção social. O Plano Mais IDH é uma ação do governo do estado, criado para elevar o índice de desenvolvimento humano de municípios maranhenses. A iniciativa agrega mais de 40 projetos com a integração de políticas públicas a partir do desenvolvimento local e construindo soluções de interesse para municípios e populações mais vulneráveis. O plano assegura ainda benefícios diversos, como o Programa Escola Digna, Restaurante Popular, Mais Bolsa Família, Força Estadual de Saúde e ações de infraestrutura. O Mais IDH está em vigor desde 2015. São 100 toneladas que foram aqui distribuídos aos 30 municípios que integram o Plano Mais IDH. Nós teremos outras compras realizadas pela Sagrima e pela SAF. E nós consideramos que essa ação hoje tem uma dupla importância. Em primeiro lugar, porque nós estamos aumentando a proteção social todos os dias com novos restaurantes populares, cestas básicas, Vale Gás e agora essa vertente de trabalho do Mais Pescados. E a outra importância dessa ação decorre do fato de esse mercado viver uma crise conjuntural derivada de um problema concreto que aconteceu em outros estados, mas que não aconteceu no Maranhão, mas que infelizmente levou a uma queda na comercialização de pescado. A gente segue para o intervalo, daqui a pouquinho falando de Bumba Meu Boi, atuada de Humberto de Maracanã. É um instante só.
Para amanhã, a tábua de marés marca às 4h06 da madrugada a pré-mar de 4,4 metros. Às 7h37, a baixa-mar de 2 metros. Às 2h09, nova pré-mar de 4,4 metros. E a última baixa-mar às 8h01 de 2 metros. Jornal da Guará já está de volta e agora a gente segue falando sobre a proteção contra o coronavírus. Aqui na capital foi iniciada a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 em pacientes atendidos pela Policlínica do Idoso. Dona Maria veio até a Policlínica do Idoso para marcar alguns exames de rotina e aproveitou o momento para redobrar os cuidados com a pandemia. É que hoje ela recebeu a dose de reforço contra o coronavírus. A Dona Maria já havia sido imunizada com as 2 doses da Coronavac e acredita na eficácia da vacina na luta contra o coronavírus. Agora já estou pronta, né? E eu espero que também chegue a todas aquelas pessoas idosas que têm a necessidade de se protegerem. A dose de reforço contra o coronavírus passou a ser aplicada na Policlínica do Idoso, que fica no bairro Liberdade esta semana, para os pacientes que estão sendo atendidos na unidade. Podem receber a vacina da Pfizer idosos acima de 60 anos de idade. Nossa expectativa é atendermos diariamente 100 idosos. No local, os profissionais verificam se o prazo determinado entre a segunda dose e a dose de reforço é igual ou superior a 5 meses. Além disso, é preciso ter a carteira de vacinação e um documento de identificação com foto. A Policlínica também conta com esta van do serviço Travessia, para locomover os idosos da Avenida Beira-Mar até a unidade. Nós funcionamos de segunda a sábado até o meio-dia, de segunda a sexta-feira das 7 até as 19 horas e ao sábado das 7 até as 13 horas. Bom, e a gente ainda segue falando de saúde. Dia 1º de outubro, anote aí na sua agenda, começa a campanha de multivacinação aqui na capital São Luís. A finalidade dessa campanha é atualizar a situação vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. Por essa campanha, a Prefeitura de São Luís vai disponibilizar as vacinas BCG, hepatite B, penta, pólio, pólio oral, pólio inativada, rotavírus e muitas outras. Uma extensa lista que estão disponíveis na rede de saúde municipal. O recebimento de doses depende da determinação do calendário nacional de vacinação, mediante aí a apresentação do cartão ou da caderneta de vacinação. Todas as unidades de saúde da rede pública municipal vão estar disponíveis de segunda a sexta-feira, no horário de 8 da manhã até às 5 da tarde. Bom, e olha só que notícia interessante sobre a cultura do nosso estado, o nosso Maranhão. Foi aprovado na Assembleia Legislativa, ainda em primeiro turno, um projeto de lei que declara patrimônio imaterial do Maranhão a toada Maranhão, Meu Tesouro, Meu Torrão, de Humberto de Maracanã. Essa canção é símbolo do São João aqui no estado, reconhecida pelas campanhas de publicidade, de divulgação da nossa cultura maranhense por todo o mundo. O autor desse projeto de lei é o deputado Luiz Inácio Lula da Silva. E o patrimônio imaterial é transmitido de geração em geração, constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza, também de sua história, gerando um sentimento de identidade, pertencimento e continuidade por onde é criada. Bom, essas foram as nossas informações desta quarta-feira. A você uma excelente noite. Lembrando que o Jornal da Guará volta amanhã, 18h45, aqui na TV Guará, TV Cultura, canal 23. Você fica com a nossa programação nacional e a gente se encontra amanhã. Uma ótima noite. Tchau.